Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniele Monteiro e vou te ensinar a fazer a bolsa Flora. E para isso vamos utilizar o nosso fio de malha premium de 25 milímetros, nossa etiqueta, nosso fecho, uma agulha de 6,5 e da nossa tesoura. E vamos para o nosso tutorial. Então vamos dar início fazendo o nosso nó corrediço. E agora vamos fazer 19 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou dar continuidade às minhas correntes, fazendo um total de 19 correntes e volto com vocês. Fiz minhas 19 correntes, então agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos trabalhar com pontos altos, vamos pular a primeira e a segunda corrente, vamos começar o nosso trabalho da terceira corrente em diante. Pego o meu fio, pulo a primeira e a segunda corrente, entro na terceira. Pego o fio, dou uma altura, trago para frente, dou uma altura. Tiro 2 alças e tiro 2 alças, certo? Novamente, pego meu fio, entro na corrente ao lado, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, entro na alcinha ao lado, trago o fio para frente, trago meu fio ficando com 2 alças e 2 alças. Assim estamos formando uma carreira de pontos altos, certo? Então por toda a corrente iremos fazer pontos altos, certo? Eu vou adiantando a minha carreira e aqui na última corrente eu volto com vocês, certo? Serão apenas pontos altos. Então cheguei aqui no último ponto, faltando apenas o último aqui. Vou pegar o fio, entro na corrente, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou entrar aqui, esse é o nosso nozinho, nosso nó corrediço. Vou entrar nele. E vou fazer aqui dentro desse nó, vou fazer 6 pontos altos. Todos eles dentro desse nozinho, certo? Vou pegar o fio. Entro nesse nozinho aqui, trago o fio para frente, dessa forma, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Novamente, vamos fazer o segundo. Entro no nozinho, trago o fio para frente, dando uma altura. Tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego o fio, entro no nozinho, trago o fio para frente, dando altura. Tiro 2 alças, tiro 2 alças. Já fizemos 3, certo? 3 pontos altos. Vamos fazer mais 3. Esse fio aqui, ele fica escondido aqui. E você vai utilizando apenas esse furinho aqui no final para fazer 6 pontos altos. Trago o fio para frente, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Novamente entro. Trago o fio para frente dando altura. Tiro 2 alças, tiro 2 alças.
certo? Pego o fio, entro novamente, não aperte, porque se você apertar, vai ficar um furinho. Deixe o ponto solto, certo? Tiro 2 alças, tiro 2 alças. Fiquei com 6 pontos altos dentro apenas desse último furinho, certo? Agora a gente vai voltar fazendo 15 pontos altos sozinhos, certo? Aqui a gente fez 6 no mesmo furinho e aqui a gente vai fazer um dentro, por baixo de cada alcinha dessa, certo? Pego meu fio, entro na alcinha, trago para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Novamente pego meu fio, entro na alcinha ao lado, aqui vocês vão saber qual a direção certa, porque ele vai ficar sempre em cima do ponto de baixo, o outro vai ficar aqui, o próximo já vai ficar aqui, certo? Um acima do outro. Pego meu fio, entro aqui, trago o fio para frente, dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Novamente, pego meu fio, entro aqui dentro do furinho, trago o fio para frente, dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, dessa forma. Então a gente já tem 3 e precisa de um total de 15, contando com esses 3 aqui. Então vou deixar marcado, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O 15 vai ser nesse furinho aqui. Então eu vou deixar marcado, certo? Então vou dar continuidade fazendo pontos altos dentro de cada furinho desse até aqui onde está marcado, certo? Me dando um total de 15 pontos, contando com esses 3 aqui, certo? Aqui eu fiz 14 pontos e vou fazer agora o meu 15º ponto. Trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Então aqui eu tenho 15 pontos, certo? Tenho meus 15 pontos, vou deixar marcado aqui. Aqui foi onde terminou os meus 6 pontos, todos eles no mesmo furinho, terminou aqui. Nesse aqui, certo? Então, a partir desse ponto aqui em diante, são 15 pontos, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer desse lado. Se temos 6 pontos, todas elas no mesmo furinho aqui, vamos fazer a mesma coisa desse lado, certo? Aqui termina os meus 15 pontos, ok? Terminou aqui, certo? Então, aqui inicia também da minha carreira de baixo, certo? Aqui seria os meus 15 pontos até aqui, certo? Então, me sobram 3 pontos aqui em cima, ok? Já tenho 3 no início e agora no final eu vou fazer mais 3 para ficar também um total de 6 pontos. 6 no início, 6 no final. Pego meu fio e aqui irei fazer 3 pontos, certo? Dentro do mesmo furinho. 3 pontos altos. Pego meu fio, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, tiro 2 alças, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, trago meu fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças e tiro 2 alças, certo? Fiquei aqui com 6 pontos.
vamos fechar aqui, certo? Vamos fechar aqui dentro, certo? Do jeito que a minha agulha está aqui, a minha alcinha está na agulha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Ao invés de vocês pegarem apenas essa alcinha para não ficar folgado, vocês pegam aqui também, bem nesse cantinho aqui. Não é para pegar aqui na alça aqui em cima, não, é bem aqui no cantinho. Porque aqui você pega essa alcinha e essa para dar mais sustentabilidade, tá vendo? Se você pegar somente essa alcinha daqui, vai ficar folgado, certo? Pegue ela bem aqui no cantinho, pegando as duas, ó, certo? Então aqui você consegue pegar duas alças e ficar mais firme, certo? Aqui eu puxo o fio, fechando um baixíssimo, certo? E ficando com um total de 42 pontos, certo? Tenho 6 no início, 6 no final, 15 no meio da peça deste lado, mais 15 desse lado, um total de 42 pontos altos, certo? Estou com 42 pontos, lembrando que as duas correntes que a gente pula no início é justamente esses 2 pontos aqui, certo? Serve como nosso primeiro ponto. Agora a gente vai fazer 2 correntes. Vai ser como nosso primeiro ponto alto, certo? Ela está saindo aqui, eu pego meu fio, entro aqui ao lado, certo? Entro aqui ao lado, olha. Tiro 2 alças e tiro 2 alças. Ficou dessa forma. Agora a gente pega o fio, entra dentro dessas 2 alcinhas. Agora a gente vai trabalhar dentro dessas 2 alcinhas, certo? Dentro desses furinhos aqui ao lado. Tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego o fio, entro no mesmo furinho. Tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Fiquei com 2 pontos altos no mesmo furinho, certo? Então aqui já estou com 2 aumentos. Vou fazer o meu terceiro aumento. Trago o fio para frente, dei uma altura, agora tiro 2 alças e tiro 2 alças. Entro no mesmo furinho, trago o fio para frente, dou uma altura, tiro 2 alças e tiro 2 alças, certo? A gente iniciou com 3 aumentos, certo? E no final aqui teremos mais 3 aumentos, certo? Como a gente iniciou aqui, não tem como fazer os 6 aumentos, porque senão ele vem para cá e a gente quer fazer ele pegando ao redor da peça, certo? Então vamos iniciar com 3. Agora vamos fazer 15 pontos altos sozinhos, certo? Vou contar aqui. O meu aumento termina aqui, então eu vou iniciar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, certo? Esse aqui será o meu último ponto alto sozinho da carreira, deste lado. Pego meu fio, entro no furinho, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças e tiro 2 alças. Pego o fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Agora a gente vai trabalhar apenas dessa forma. Vamos entrar dentro de cada furinho desse e fazer pontos altos sozinhos, certo? Pego o fio, entro dentro do furinho, pegando as 2 alças, tiro 2 alças, tiro 2 alças,
certo? Eu vou dar continuidade aqui à minha carreira e volto com vocês aqui no último ponto, certo? Lembrando que aonde está marcado é onde vai ser o último ponto, certo? São 15 pontos sozinhos. Fiz os meus 15 pontos sozinhos e agora vamos novamente fazer os nossos aumentos. Aqui desse lado, vamos trabalhar 6 aumentos completos, certo? Vamos fazer 6 aumentos, que é a junção de 2 pontos no mesmo lugar, certo? Pego o meu fio, entro dentro das 2 alcinhas, trago o fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Novamente pego o fio, entro no mesmo furinho, trago o fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Entro no furinho, trago o fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. E assim a gente vai fazer 6 aumentos. Já estamos com 3 aumentos, precisamos de mais 3. Trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego o fio, entro no mesmo furinho, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Vamos fazer o nosso último aumento. Trago o fio para frente, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Novamente no mesmo lugar. Trago o fio, tiro 2 alças e tiro 2 alças, certo? Aqui a gente vai fazer novamente 15 pontos sozinhos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esse será o nosso ponto, nosso último ponto, de número 15. Pontos altos sozinhos, certo? É o mesmo procedimento. Pega o fio, entra no furinho pegando as 2 alças, traz o fio para frente dando uma altura, tira 2 alças, tira 2 alças. Pega o fio no furinho ao lado, e agora é pontos sozinhos. Aí tira 2 alças e tira 2 alças, certo? É apenas repetição. Então agora eu vou dar continuidade e eu volto com vocês aqui no último ponto. Fiz os meus 15 pontos altos sozinhos. E aqui vou fazer como eu mostrei a vocês no início. Aqui no início eu fiz 3 aumentos, certo? Meus 3 aumentos aqui, 1, 2 e os 3, o terceiro, certo? Aqui a gente vai terminar fazendo mais 3 aumentos, certo? Pego o meu fio, entro dentro das 2 alças, trago o fio para frente dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. No mesmo lugar, formando o nosso aumento, tiro 2 alças e tiro 2 alças. Pego o fio, entro no furinho ao lado, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Entro no mesmo lugar, fazendo o nosso segundo aumento, tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? 1, 2. Vamos fazer o nosso terceiro. 1, 2.
formando nossos 6 aumentos, 3 deste lado e 3 deste lado. Essa alcinha aqui vocês não contam, porque é justamente dela, vocês têm que observar isso aqui, que está saindo as nossas 2 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto, certo? Então, essa corrente não conta, encerramos aqui no nosso aumento, certo? Então, para fechar a carreira, eu venho aqui em cima, da mesma forma que eu falei a vocês, não peguem apenas essa alcinha para não ficar folgada, peguem aqui no canto, onde você consegue pegar 2 alcinhas, mesmo estando no mesmo lugar, na mesma corrente, certo? Mas aí te dá mais firmeza aqui, ó, não fica tão folgado. E faz um baixíssimo. Dessa forma. Aqui, a primeira carreira, essa primeira carreira aqui de dentro, toda ela ficou com 42 pontos. Essa segunda, ficamos com 54 pontos, certo? 42, 54, certo? Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou a base da minha bolsa. A minha base está com 27 centímetros, certo? 27 centímetros de comprimento. E está com 10 centímetros de largura. Essa aqui será a base da nossa bolsa. Aqui, essa é a parte que vai ficar para fora. Ela começa a fazer essa curva. E essa parte aqui, que é onde tem os gominhos, ela será a parte de dentro. Então, você começa a ajustar a peça dessa forma, certo? Isso aqui vai ficar para dentro. E agora a gente vai fazer 2 correntes, que será o nosso primeiro ponto alto em todas as carreiras. Você fará dessa mesma forma em todas as carreiras que você fizer. Será o nosso primeiro ponto alto. Agora, pega o fio, lembrando que cada ponto ficará acima do ponto de baixo, certo? Para que vocês não façam em lugares errados, certo? Então, eu peguei o meu fio aqui abaixo, acima desse ponto aqui embaixo, eu vou fazer outro. Entro dentro das 2 alcinhas, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego o fio aqui no próximo ponto, entro, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego o fio, entro no próximo, trago para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Aqui será apenas repetição de ponto, um ponto acima do outro. Pega o fio, entra nas 2 alcinhas, tira 2 alças, tira 2 alças. Pega o fio, entra nas 2 alcinhas, traz para frente, dá uma altura, tira 2 alças, tira 2 alças, certo? Então, esse vai ser todo o processo. Eu vou dar continuidade aqui na minha bolsa e aqui no final eu volto para a gente fazer o fechamento, certo? Cheguei aqui no final dos meus 54 pontos. Agora vai ser somente repetição. Todas as carreiras agora que você fizer terá 54 pontos, certo? E aqui a gente vai fechar. Lembrando sempre desse último ponto aqui, para você não achar que é mais um ponto, certo? Observe que as duas correntes estão saindo dentro dela, certo? Nosso ponto termina aqui e esse aqui é o início, foi o início da carreira. Então, com um ponto baixíssimo, novamente, entra aqui na parte de cima do ponto, certo? E fecha um baixíssimo. Dessa forma,
certo? E a mesma coisa inicia a próxima carreira. Serão 2 correntes, 1, 2 correntes. Pega o fio, entra dentro das 2 alcinhas, traz o fio para frente, dando uma altura, tira 2 alças, certo? Novamente, pega o fio, entra aqui no furinho ao lado, pegando as 2 alças, traz para frente, dando uma altura, tira 2 alças, certo? Será apenas continuidade. Como mostrei, o início será sempre 2 correntes, o fechamento um baixíssimo, certo? Prestar sempre atenção nesse último ponto aqui, para vocês não achar que é para fazer aqui também, da onde está saindo as 2 correntes. O encerramento sempre será aqui, nesse ponto aqui, certo? Vocês terminam aqui, faz um baixíssimo, faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira e inicia 2 correntes, que será o nosso primeiro ponto alto de cada carreira, certo? Então, traz o fio para frente, dá uma altura, tira 2 alças e tira 2 alças. Lembrando que são pontos altos sozinhos e todas as carreiras agora terão 54 pontos, certo? Eu agora vou subir as minhas carreiras. Quando eu achar que está um tamanho bom para parar a minha bolsa, aí eu volto com vocês. Voltei, pessoal. O tamanho da minha bolsa ainda não está pronto, certo? Mas o meu fio acabou. Então eu vou precisar fazer a emenda. Aí aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço essa emenda do fio, certo? Pode ser, se for da mesma cor, você pode colar. Ou você pode fazer também dessa maneira aqui, que eu vou mostrar para vocês, certo? Já estou com o meu fio na agulha. Pego o meu fio, que vem do novelo. Esse aqui já está no final. Entro na alcinha ao lado, pegando as 2 alças e trago o fio para frente. Cuidado para não vir todo, porque o fio está um tamanho pequeno, certo? Fiquei com 3 alças na agulha, certo? Esse fio a gente não utiliza mais. Certo? Fiquei com 3 alças. Agora a gente vai usar o fio novo, novelo novo, e o fio vai ficar na mesma direção que esse aqui, certo? Então o fio a gente vai usar ele assim, da mesma direção que está aqui, a gente vai deixar essa ponta também, certo? Aqui estou com as 3 alças na agulha. Eu venho, vai fechar, a gente vai fechar um ponto alto, certo? Vai ser o mesmo formato de um ponto alto. Está aqui o fio, você segura, tira 2 alças, e agora com o fio novo que vem do novelo, você pega o fio e tira 2 alças. Dessa forma, formamos um ponto alto e fizemos a junção dos fios, certo? Aqui agora a gente vai continuar fazendo pontos altos. Pega o fio, entra na alcinha ao lado, no furinho ao lado, traz o fio para frente dando uma altura, tira 2 alças, pega o fio novamente, entra no furinho ao lado, traz para frente, dá uma altura, tira 2 alças, e assim a gente vai fazer só continuidade, certo? Eu ainda não terminei. Olha, fica dessa forma, você vem escondendo. Eu ainda não terminei o tamanho certo da minha bolsa. Vou continuar fazendo e quando eu achar que ela está um tamanho bom para mim, aí eu volto com vocês. Agora é só continuidade, a mesma coisa. O fechamento é o mesmo, o início
dos pontos é o mesmo, 2 correntes, certo? Então, vou continuar fazendo minhas carreiras e volto com vocês na última carreira para a gente iniciar a alça, certo? Voltei, pessoal. Voltei aqui. Faltam alguns pontos para terminar. Vou terminar essa carreira com vocês e fazer o fechamento, certo? Aqui pego o meu fio, entro na corrente, trago o fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, entro na corrente, trago o fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Aqui ainda temos mais um. E fecho o meu último ponto, certo? Aqui o fechamento com o meu fio na agulha, eu entro bem no cantinho aqui e fecho um baixíssimo, certo? Eu fiz 11 carreiras de pontos altos, certo? Fiz 2 carreiras para a base da bolsa, o fundo da bolsa. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Essa aqui vai ser a primeira parte do vídeo e eu vou gravar outro vídeo mostrando a segunda parte para que o vídeo não fique tão longo, certo? Os vídeos estão ficando muito longos, aí eu vou dividir em 2 partes, mas os 2 vídeos serão soltos no mesmo dia, certo? Somente vou dividir por causa do tamanho do vídeo, para não ficar longo demais para vocês assistirem.